Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresário, comerciante, profissional, trabalhador de todas as áreas. Que alegria nesta quinta-feira estarmos aqui juntos. Sejamos gratos a Deus por mais um dia que nasce e nos coloquemos na presença do Senhor para buscar a força do alto, o combustível da nossa vida, a força do Espírito Santo, começando esse dia invocando a presença e a força de Deus sobre nós, para que possamos verdadeiramente crescer, avançar, prosperar, com fé, sabedoria e as virtudes que nos são necessárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tomamos como alimento da nossa vida. Você vai pegar o livro de Provérbios, pode anotar também para depois você mergulhar mais na citação bíblica. Provérbios, capítulo 13, versículo 11. Provérbio 13, versículo 11. Vou colocar aqui, você ir acompanhando também. Coloquei lá no início, né, onde eu coloquei o texto do empreendedor. Eu coloquei não somente qual é a citação, mas eu coloquei o versículo todo. Provérbios 13, 12. Vamos juntos, na graça de Deus. Está aí. Provérbios, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa passagem, essa citação bíblica, vem nos mostrar a importância da honestidade na nossa vida. Nós queremos ter os bens materiais, nós queremos ter uma vida financeira estável, mas a palavra de Deus nos ensina que não são coisas que a gente tem que procurar de qualquer jeito, desonestamente. Você pode até dizer, Rose, mas eu sou tão desonesta, as pessoas são, ou melhor, eu sou tão honesta, as pessoas são desonestas comigo e tudo mais. Não importa. Não importa o que as pessoas são. O que importa é o que você precisa ser. O que eu preciso ser. O que nós precisamos ser. O que eu sou fala muito mais forte do que aquilo que as pessoas pensam ou acham de mim. Então, trabalhe na tranquilidade da tua vida. Não tenha pressa em acumular, em ter grandes patrimônios, em ter grandes benefícios. Não, faça aos poucos. Rose, mas o que eu ganho é tão pouco. Você tem uma reserva de emergência na tua vida financeira, estruturando, organizando tua vida financeira, seja pessoal, seja no teu negócio. Você tem uma renda, ou melhor, uma reserva de emergência. E como é que você vai fazer essa reserva de emergência? Retirando do próprio fruto do teu trabalho. Ou seja, eu ganho tão pouco que eu nem consigo tirar. Não engane a você mesmo. Não engane a sua mente. Tem que começar aqui. O pouco com Deus é tudo. Primeiramente, eu preciso ser reconhecedor da grandeza de Deus. Ser grato pelos bens que eu tenho em minhas mãos. E pedir a Deus a sabedoria para saber fatiar aquela pizza, para saber fatiar aquele bolo. Letícia Feijo, seja bem-vinda, Letícia. Deus te abençoe, te guarde e proteja. Vamos juntos rezar o texto do empreendedor nesta manhã. E aí, meus irmãos, essa reserva de emergência você consegue fazer determinando uma porcentagem. Olha,
é 1% que você consegue retirar, então retire 1% e faça a tua reserva. O que não pode é ficar sem nada, simplesmente achando, tentando convencer a você mesmo que você tem tão pouco e que não consegue fazer. E é assim que as pessoas crescem na vida, é assim que as pessoas prosperam na vida. Têm o seu trabalho, se dedicam, são honestas e determina as porcentagens. Porcentagem para isso, porcentagem para aquilo, porcentagem para aquilo, certo? Então é importante. E buscar em Deus a sabedoria. O pouco com Deus é tudo. Uma vez eu escutava o padre Christian Shankar falando que as pessoas, elas recebem o seu salário e ao invés de agradecer, elas começam a amaldiçoar. Ou seja, ser pouco ou ser muito, se vendeu pouco, se vendeu muito, se você ganhou pouco, se ganhou muito, a mão de Deus tudo conduz. E é preciso ser grato. Obrigada, Senhor, porque é fruto do suor do meu trabalho. Aí as pessoas recebem, como o padre dizia, né? E aí começa, é tão pouco, não vai dar para nada. E o que é que acontece? De fato, não dá para nada. Então, não amaldiçoe os bens que você tem em suas mãos. Seja grato a Deus e abençoe para que a prosperidade aconteça na sua vida. Amém? Então vamos juntos pegar o texto, nossa arma de proteção, para rezarmos juntos o texto do empreendedor. Já convido você a deixar o seu like, deixar seus comentários e compartilhar essa live para que outras pessoas também abracem e vivam dessa graça. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro do seu negócio, pegando como base a palavra de hoje, a honestidade, que o Senhor derrame em abundância na nossa vida. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos,
de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar pela vida dos clientes. Coloca agora diante de Deus todos os seus clientes, fornecedores, colaboradores, sócios, coordenadores, os seus líderes. Reza nesse momento, pedindo assim que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Terceiro mistério, vamos rezar pedindo a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Precisamos estar libertos na presença de Deus. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim
um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira. Coloca diante de Deus a situação como está hoje. Se está boa, glória a Deus. Se não está boa, glória a Deus. Mas que tudo seja consagrado ao Senhor e busquemos a sabedoria para ordenar, porque sem ordem nada prospera. Então, coloca a tua vida financeira, a vida financeira do teu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, que é o mistério da gratidão, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas no seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você nesse momento a parar. São segundos que podem fazer a diferença no teu dia de hoje. São segundos que podem fazer a diferença
no teu negócio, na tua empresa, na tua loja, no teu comércio, no teu consultório, na tua clínica, na tua confeitaria, na tua padaria. Não importa o negócio, coloca agora diante de Deus. Coloca também a tua profissão, coloca também o teu trabalho, a tua casa, a tua família. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa. Tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizamos o texto do empreendedor agradecendo a você que reza conosco, você que está divulgando essa graça. Eu vejo, em comentários dos compartilhamentos, as pessoas dizendo que está bom o texto do empreendedor, que está gostando, e isso alegra o coração porque tem um propósito de Deus. E Deus deseja que nós sejamos homens e mulheres prósperos, mas não de qualquer jeito. Precisamos colocar na sua presença e com fé, sabedoria e virtude prosperar em nossos negócios, em nossa profissão, em nossa missão. Deixa teu like, deixa teu comentário e compartilha. Deus derrame sobre nós, por intercessão de São José, o glorioso São José, padroeiro dos trabalhadores, a sua graça, o seu amor, a sua luz, a sabedoria, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, todos um ótimo dia de trabalho, de conquistas e de vitórias. Lógico que para ter as vitórias e as conquistas tem que passar pelas tribulações também, pelos caminhos difíceis. Mas é justamente nesses caminhos difíceis, nessas tribulações, que quando estamos debaixo da proteção de Deus, Ele vem e age derramando a sabedoria e o discernimento para poder tomarmos as decisões assertivas. Não retrocedemos, nós avançamos, porque 2026 é o tempo do avanço. Tchau, povo de Deus, até amanhã às 6h30 da manhã com o texto do empreendedor.